Boa noite a todos, né? Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente na vida de todos nós. Dando sequência ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na pergunta 462, Kardec questiona o seguinte: é sempre dentro de si mesmo que os espíritos inteligentes e de gênio tiram suas ideias? E os espíritos respondem: algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhe são sugeridas por espíritos que o julgam capaz de compreendê-las e dignos de não vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. E aí Kardec faz o seguinte comentário: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios e os pensamentos que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva impressa, é que convém assim seja. Então, se fosse para nós sabermos exatamente o que é nosso e o que é do plano espiritual, Deus nos teria concedido recursos para isso. Por isso a gente não sabe bem o que é nosso e o que é deles. Mais para frente nós vamos entender melhor isso aí. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? O primeiro impulso que você tem, o primeiro pensamento, o primeiro desejo, esse que é o bom. Vou dar um exemplo. Alguém bate a porta e pede um prato de comida. E você sai correndo para ir buscar, naquele primeiro impulso. No meio do caminho, você dá uma paradinha, pensa assim: poxa, mas um homem forte desse, bom de trabalhar, não vou dar nada para ele não. E volta e diz para ele: olha, eu me enganei, não temos nada neste momento. De quem é o primeiro e o segundo pensamento? E o que importa? Se o primeiro impulso foi meu e se o segundo foi sugerido ou vice-versa. O que importa é que eu não soube diferenciar um do outro. E é aí que está o grande segredo. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Como sabermos se os pensamentos que nos são sugeridos vêm de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho, compete-nos discernir. Então é muito bom a gente se lembrar que está sempre na nossa responsabilidade a decisão. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha como é interessante isso. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que soframos como eles sofrem. Nós, encarnados, também fazemos isso. Às vezes nós estamos numa situação muito boa e não queremos que ninguém esteja. Ou seja, se pudermos fazer com que todo mundo fique igual a gente, não seria melhor? E isso diminui o seu sofrimento? Não, mas o fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres mais felizes que eles. Então é muito bom lembrar que às vezes nós, como também alguns espíritos, não se sentem bem com a felicidade alheia. Às vezes nós estamos vivendo tão bem assim e nos sentimos mal quando alguém está vivendo bem. Muito bom lembrar que numa lanchonete, por exemplo, onde tem 10 pessoas fazendo um lanche, vem uma criança pedindo um pão, um nega, outro nega, outro nega. Lá no final, o último paga o lanche para as crianças. O que os outros 9 fazem? Cai de pau em cima daquele que pagou.
dizendo que está contribuindo para a marginalidade e outros fins mais. Por que fazem isso? Porque se ninguém tivesse dado pão, estaríamos todos iguais, ninguém teria problema. Como um deu, incomodou os demais. Muito bom a gente saber ser o nosso sim, sim e o nosso não, não. De que natureza é o sofrimento que procuram nos causar? Que tipo de sofrimento esses espíritos procuram nos causar? O que resulta de ser de ordem inferior à criatura e estar afastado de Deus. Quer dizer, tudo que para esses espíritos nos afastar de Deus, está ótimo. Não se preocupe em nos proporcionar uma riqueza se for necessário, desde que nos tire da presença de Deus. Então precisamos ter muito cuidado. E uma pergunta muito interessante que é a 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitam para o mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos próprios a pôr-nos em provas a fé e a constância do homem na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí os passares pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentar no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te para te influenciar para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E Kardec tece um comentário interessante. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a um ou a outro das influências contrárias a se exercerem sobre nós. Muito bom a gente sempre pensar nisso. Sempre vamos ser responsáveis pelos nossos atos. Nunca vamos poder dizer que fizemos isso ou aquilo porque os espíritos imperfeitos nos orientaram a fazer. Cabe a nós discernir o que devemos e o que não devemos fazer. Sejamos sempre o nosso sim, sim e o nosso não, não.